A não violência não é uma estratégia que se possa utilizar hoje e descartar amanhã. Nem é algo que nos torne dóceis ou facilmente influenciáveis. Trata-se, isto sim, de incultar atitudes positivas em lugar das atitudes negativas que nos dominam. Sabe quem disse isso? Marshall Rosenberg. Dia bom, tarde boa, noite boa. Eu sou Léo Dias e esse é o Escutas e Partilhas da Fundação do Teatro Municipal de São Paulo, somando potências e difundindo conhecimentos. Dia bom, tarde boa, noite boa. Esse é mais um Escutas e Partilhas. E no episódio de hoje estamos com Analice Campos e Débora Holandim. Sejam bem-vindas. Vamos falar hoje sobre comunicação não violenta e mediação de conflito. Mas, para a gente poder se estruturar aqui e entendermos quem somos, Débora, quem é você nesse espaço terrestre? Bom, nesse espaço, além de mãe, esposa, filha, mulher, eu acho que eu sou professora. Atualmente eu estudo bebês, crianças e registros na educação infantil. E eu sou apaixonada por pessoas. Pessoas, gente, isso me encanta. Analice, você veio ao mundo, aqui está, ocupa um espaço, mas quem é você nesse território? Hoje, a palavra que eu escolheria para me definir seria buscadora. Uma buscadora, autoconhecimento, coisas ligadas a isso. Mas venho, assim, eu estou no momento em que eu estou aposentada pela Prefeitura de São Paulo, era diretora de escola, e após a minha aposentadoria, eu decidi, como minha formação inicial era psicologia, eu decidi me dedicar a algo que para mim era muito valioso e importante, que é a mediação de conflito e comunicação não violenta. Então, eu tenho dedicado um tempo agora com esse trabalho, inicialmente voluntário, mas tenho feito de diversas formas. Então, estou me dedicando a esses temas que eu considero relevantes hoje. Falar de comunicação não violenta e mediação de conflito é falar de escuta, de diálogo, de partilhas e de saber. E trazer vocês aqui é trazer vocês com referência e com vivacidade. Mas para que a gente comece o nosso bate-papo, eu trago uma provocação dizendo o seguinte, abre aspas, a base da violência é estar sofrendo e não saber como dizer isso com clareza. Fecha aspas. Que a gente possa desenrolar agora sobre esse pensamento. Então, eu inicio a partir da sua provocação, falando um pouquinho do que Marshall Rosenberg, o autor de Comunicação Não Violenta, fala sobre esse assunto, que à medida que a gente consegue entender quais são nossos sentimentos, quais são nossas necessidades, aquilo que a gente realmente é importante para a gente consegue adquirir uma certa potência para ir atrás daquilo que é importante para nós. À medida que a gente não consegue identificar isso ou verbalizar isso, a gente vai perdendo a potência. Ele diz assim, ele tem uma frase que inicialmente parece estranha, mas ele sempre começa os textos falando entender o que está vivo em nós. E quando ele fala entender o que está vivo em nós e o que está vivo no outro, é exatamente isso que é aquilo que nos faz felizes e aquilo que faz feliz o outro. Então, a gente não saber disso, a gente se distanciar daquilo que vive em nós, até tem uma frase de Martin Luther King sobre este assunto que diz, quando você não sabe o que está vivo em você, você vai morrendo aos poucos, você vai morrendo cotidianamente. Não é essa frase exata, mas essa é a intenção, né? Então, é um pouco disso que eu acho que a sua frase me provocou. Débora. Bom, a base das relações é a comunicação, né? E a comunicação ela se dá de várias formas. Ela se dá através do corpo, ela se dá através do olhar, do sorriso, das feições faciais, de como a gente escuta e também de como a gente fala, né? Cuidar da fala e de como nos colocamos em diálogo com o outro é um dos meios da gente se colocar
para um mundo menos violento. Me provoca a pensar isso. A partir do momento que a gente consegue compreender a necessidade de ter uma escuta mais ativa para determinados diálogos, ter a percepção de espaço para criar acolhimentos, desde o princípio da educação básica até as nossas formações, eu entendo que a gente permeia pela comunicação não violenta e a mediação de conflito. Mas isso não está atrelado a um currículo, ou a uma grade curricular, ou um espaço de estudos que a gente possa ir lá e estudar paralelo ao nosso ensino regular. Então, o que eu provoco aqui na pergunta é: por que compreender a comunicação não violenta e a mediação de conflito como estrutura educacional? Pergunta complexa. Realmente, nas nossas unidades, nas nossas escolas, nós percebemos que há uma dificuldade mesmo das pessoas se comunicarem de uma maneira não violenta e também das pessoas procurarem uma dificuldade em se mediar conflitos de uma maneira mais assertiva, né? Na Prefeitura de São Paulo, nós temos algumas legislações, né, que regem esse trabalho para que o adulto tenha um repertório maior para trabalhar com os nossos jovens, com os estudantes, com os adultos, com outros adultos e também com as famílias. Então, há uma política pública pensada através das legislações. Posso já entrar nessa parte? Então, nós temos uma lei, né, que é a 16.134, de 2015, que ela dispõe sobre a criação das comissões de mediação de conflitos nas escolas. Temos um decreto que regulamenta a lei, que é o 56.560, de 2015, e temos uma portaria, né, que é a de número 2.974, de 2016, que dispõe sobre a implementação das comissões de mediação de conflitos nas unidades. E a partir da chegada dessa legislação, nós tivemos duas grandes linhas de trabalho. Uma delas, que vem da Secretaria Municipal de Educação, que é uma parceria que foi firmada desde essa época, desde 2016, com o Instituto Vladimir Herzog, né? E essa parceria perdura até hoje. E ela tem como linha de ação os cadernos do Respeitar é Preciso, por uma educação de direitos humanos, que está disponível no portal do Instituto Vladimir Herzog, formações com especialistas, estudos de caso e também grandes encontros para troca de boas práticas. Na Diretoria Regional de São Miguel, que é onde eu trabalho, atualmente como formadora de coordenadores pedagógicos na divisão pedagógica da educação infantil, e na época da implementação da legislação como coordenadora pedagógica de SEI, que são centros de educação infantil que trabalham 0 a 3 anos de idade, nós temos um grupo de mediação de conflitos que faz parte, né, que atua na diretoria regional e que faz visitas às escolas, que organiza formações e que trabalha para trazer boas práticas que estão sendo desenvolvidas na unidade para o diálogo, né, e que tem se consolidado ao longo de todo esse tempo. A Ana Alice, inclusive, aprendi muito com ela, tanto como coordenadora pedagógica, quando eu ia até ela, né, ouvir as palestras e os cursos que ela dava pra gente, como agora, também numa parceria mais efetiva para a gente trabalhar junto com as equipes gestoras e com as comissões de mediação de conflito nas unidades. Eu queria voltar, agradeço o comentário. Eu queria voltar um pouquinho na sua fala, Léo, porque assim, é interessante isso, né? Falar de empatia, falar de se conhecer, de sentimentos, né? Só que, na verdade, nós não aprendemos isso. É uma linguagem que, infelizmente, ainda
nem na escola, nem em casa, é uma linguagem que a gente não aprendeu. Perguntar o que você sente é quase que te perguntar assim, algo muito difícil. Mas o que você está sentindo? A pessoa olha para você e fala assim, não sei o que eu estou. Ela sabe 3 coisas, que ela está com raiva, triste ou alegre. Mas assim, de verdade, entender meu sentimento, entender minha necessidade, isso é uma dificuldade muito grande hoje, porque as pessoas não aprenderam. Então, essa é uma das coisas mais brilhantes que eu entendo que o Marshall conseguiu colocar na teoria dele, que é uma forma, longe de entender a CNV, que é a sigla de comunicação não violenta, como uma técnica, mas como um instrumento de possibilidade, de eu parar minimamente para pensar, nossa, mas o que eu estou sentindo? Qual é a minha necessidade nessa situação? Então, essa é uma contribuição que nas formações de mediação e que a gente utiliza a comunicação não violenta, a gente busca que as pessoas, porque assim, como eu ensino, como eu, professor, ensino a criança a saber o que ela sente, se eu não sei o que eu sinto. Então, é uma linguagem que a gente precisa ainda, parece tão simples e tola a minha fala, mas ela está tão distante de ser uma realidade que é preciso dizer essas coisas simples e tolas ainda, infelizmente. Que é, como é que eu sei o que está vivo em mim? Além da raiva que eu sinto pelo outro, sabe? Sim, a única coisa que a gente sabe é ficar com raiva pelo outro. Mas o que eu sinto e o que eu preciso ainda é uma coisa que a gente precisa minimamente ir formando pessoas para que elas consigam enxergar em si, para que elas possam passar esse conhecimento para outras pessoas. Você mencionou, agora nesse curso Espaço de Tempo, o Marshall Rosenberg, que é uma referência. E aí, de forma breve, para quem não conhece, a gente vai deixar toda a sua referência, toda a sua bibliografia aqui, mas eu gostaria de ouvir na sua fala quem é, de forma breve e claro, né? A gente vai deixar compartilhado aqui as referências. Sim, Marshall Rosenberg é o autor de Comunicação Não Violenta. Ele é um psicólogo americano. Eu digo porque vivo em suas obras, mas ele faleceu em 2015. Ele, estudando psicologia, ele foi aluno de Carl Rogers, uma pessoa que tem uma referência, tem um trabalho na psicologia, mas o Marshall não estava satisfeito com a psicologia convencional e ele foi fazer algumas pesquisas, foi estudar coisas que interessavam a ele. Eu vou fazer aqui um recorte, outras pessoas diriam outras coisas de Marshall, eu vou fazer o meu recorte, aquilo que eu gosto de dizer dele, né? É assim que funcionam as coisas. Marshall vai fazer uma pesquisa, vai estudar religiões comparadas. O que eu acho isso bárbaro? Por que religiões comparadas, né? O que estudar nas diversas formas de religião, na religiosidade, na espiritualidade? Ele queria entender um pouco mais sobre amor. Como é que é o amor? O que é o amor? Porque a base da CNV, são vários pontos a ser ditos como importante, mas uma das coisas que Marshall traz é que nós somos seres compassivos. Nós gostamos de ajudar o outro e gostamos de receber a ajuda do outro, mas não numa forma que a gente conhece hoje, que é por culpa, vergonha ou medo, mas sim uma forma, um desejo genuíno do ser humano de ficar feliz em fazer o bem para o outro e o outro para você, genuinamente. Essa é a ideia, uma das formas de raciocínio que estão embutidas na CNV. Então, a compaixão vem dessa ideia de um amor que é um amor pelo outro como ser humano. É a humanidade que nos iguala. Então, é isso que eu quero falar do Marshall. Poderia dizer 1 milhão de outras coisas, mas, por enquanto, eu acho que isso é suficiente. Você trouxe uma palavra que gosto muito, hoje dentro da contemporaneidade pouco usada, mas eu acredito que com as ações e as práticas da comunicação violenta a gente consegue utilizar. Compaixão. E aí, eu gostaria de ouvir da Débora e da Analice exemplos do dia a dia de uma ação da comunicação não violenta utilizada pela soma de fatores que dá a compaixão, né? Seja dentro de casa, seja dentro do trabalho, enfim. Um exemplo simples. Bom, quando a gente está na unidade educacional, então, já falei para você que eu trabalho num SEI,
A gente dialoga muito com as famílias, né? Então, em alguns momentos, alguns familiares vêm nos questionar por alguma coisa que acontece no dia a dia, né? E como nós somos seres diversos, né? Muitas vezes não vêm com a paciência, né, que deveria vir, né? Mas o que a gente percebe? A partir do momento em que eu me coloquei disponível a aprender sobre mediar conflitos e aprender a como me comunicar melhor com as pessoas, a gente recebe esse familiar de uma maneira diferente, né? Primeiro que a gente acolhe, a gente tenta entender o que está acontecendo, a gente chama até a nossa sala, nos colocamos não atrás da mesa, mas ao lado, né, desse familiar, escutamos, nos colocamos à disposição para, se não pudermos resolver o que é trazido a contento, pelo menos ele vai sair dali tendo a certeza de que nós estávamos disponíveis a procurar resolver, né? E isso faz toda a diferença. Isso acaba criando uma relação diferenciada entre a equipe escolar e entre as famílias. Eu vou dar um exemplo de uma formação que eu dei hoje de manhã que me faz ver o quanto vale a pena trabalhar com essas formações. Eu estava numa escola, hoje não sei, e uma professora que recebeu a criança e a mãe estava brava, brigando com a criança porque a criança estava chorando, e ela olhou e pensou, nossa, a mãe estava brava porque ela queria ir embora, e a criança chorando e aquela situação. E ela conseguiu olhar para aquela mãe e pensar, nossa, podia ser eu deixando meu filho chorando na escola e eu precisando ir trabalhar. E ela me contando isso, me fez ver que implicitamente, não é necessariamente pela minha fala, mas ela entendeu o verdadeiro sentido de compaixão. A compaixão é quando você consegue olhar para o outro e ver a humanidade que há no outro, que é igualzinha à sua. Que poderia ser você. Que poderia ser você. Hoje eu vindo para cá, vi uma pessoa deitada no chão e aquilo me bateu e pensei, nossa, é um ser humano, podia ser eu. E mais do que isso, essa professora fez aquilo que é compaixão, que é compaixão para além da empatia. Ela teve uma atitude para transformar a vida do outro melhor. Ela foi carinhosa com a mãe e com a criança, me disse, mãe, vai tranquila, eu sei que você precisa trabalhar. Vai ficar tudo bem. Então, ela teve uma ação, além dela se colocar na humanidade que iguala ela e o outro, olhar para o outro como igual, não julgou aquela ação e sim foi compassiva a ponto de ainda fazer algo que pudesse transformar a vida da mãe melhor e da criança. E aí, isso para mim é um exemplo maravilhoso de como esse trabalho pode funcionar nas escolas, quando a gente conseguir fazer com que as pessoas saiam desse tempo todo, que o nosso cotidiano, ele é muito voltado para o julgamento o tempo todo. A gente fica julgando o outro, ai que mãe chata, ai que professora chata, ai, todo mundo é culpado pelo meu sofrimento. Quando a gente sai desse lugar de julgador e passa a olhar para o outro como um ser humano que está tentando atender suas necessidades, a gente passa a ter um olhar mais compassivo. Diante de sua resposta, eu pergunto o seguinte: a gente aprendeu a escutar, a gente aprendeu a falar e a gente faz aquela prática da ação de poder entender que os conflitos podem ser estabelecidos com alguns acordos. Porém, tem que haver uma questão cultural. O nosso país é um país enorme, é um país de uma cultura diversa, e aí a gente traz conosco toda uma referência cultural de diálogo, onde a comunicação não violenta não faz parte. É um assunto de uma contemporaneidade. Dentro de instituições escolares, ela vem funcionando porque é um processo de formação. Dentro das instituições também. Mas como falar de comunicação não violenta dentro do ciclo familiar? Sem eu precisar utilizar a escola ou uma empresa ou uma instituição como referência formadora. Eu estou dentro de um núcleo familiar, dentro de um almoço familiar, dentro de um convívio festivo familiar, e ali vai ter práticas violentas de uma comunicação. Como estabelecer esse diálogo com este ciclo?
Obrigada pela pergunta, Léo. Ótima pergunta. Eu acho, primeiro de tudo, nas formações que eu faço, e a Débora sabe bem disso, é muito engraçado porque eu falo mais de família do que eu estou numa instituição, estou nas escolas dando formação para profissionais da educação, e eu sempre brinco com elas, eu falei, o que nós vamos discutir aqui é a louça na pia, não tem outra coisa para a gente discutir, é assim, cheguei, não me ajudou com as compras, é essa conversa. Por quê? Porque como eu falo de comunicação não violenta para a família, igual eu falo com em qualquer outra instituição. Por quê? Não é uma técnica, é uma mudança de paradigma, é uma forma de ver o mundo, comunicação não violenta. Não é um jeito de falar profissional ou um jeito que eu me comporto na escola, é um jeito que eu vejo a vida. Quando eu vejo a vida daquela forma, eu vejo a vida daquela forma com meu filho, com você, com o diretor, com o professor. Então, a mudança também é outra coisa que eu sei que eu pareço tola falando, às vezes, para algumas pessoas. Mas a mudança é em nós. Eu mudo e com isso eu vou mudando minhas relações e ao meu redor vai mudando. Meu filho vai entender que ele não está sendo cobrado, julgado, ou que eu estou jogando com culpa. Eu não falo. Por exemplo, posso dar exemplo? Por favor. A gente, na família, onde a gente mais reproduz esse modelo violento que a gente fala em CNV, porque a gente usa muita culpa. Então, assim, mamãe fica tão triste quando você faz isso. Eu estou dizendo para o meu filho que a minha tristeza é causada por alguma ação que é dele. Isso é jogar com culpa. Então, você, ao criar seu filho numa outra forma, em que você se autorresponsabiliza, eu fico triste quando eu chego em casa e vejo a louça na pia. Mas não é porque você, é porque eu necessito de organização. Você não é culpado pelo meu sofrimento. Quando você age assim com seus familiares e eles vão entendendo que eu não estou jogando a culpa neles, eu estou dizendo o que é importante para mim. Então, nesta relação em que eu me autorresponsabilizo pelos meus sentimentos e necessidade e faço pedidos claros, que é o processo da CNV que a gente brinca que é os 4 passos, que eu precisaria ter mais tempo para falar, mas transformar. Eu não estou mudando o meu jeito de falar, eu tô mudando o meu jeito de pensar. Eu não penso que o outro é culpado sobre mim, não é que eu só falo desse jeito, eu não vejo a culpa nele, eu vejo ele tentando atender a necessidade dele. Eu não sei se isso responde, eu acho que sim, né? Quando as minhas ações em casa, elas reproduzem a minha maneira de ver a vida e o mundo. É um exercício, eu percebo que é um exercício diário, contínuo, e mais do que esse exercício é eu perceber minha própria escuta, né? No sentido de que quando eu estou numa relação familiar e eu questiono algo que é para o meu bem-prazer, meu maior prazer, é a minha necessidade, não a do outro. Então, se eu me escuto, eu consigo mudar a minha fala naquela circunstância. Mas quando isso ocorre conflito, como mediar esse conflito dentro de um ambiente institucional? Bom, dentro de um ambiente institucional, nós temos alguns passos, né, que a gente tem como sendo importantes de serem seguidos para que a gente consiga mediar, né, um conflito que esteja acontecendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estar disposto a ouvir. E estar disposto a ouvir sem julgar, né? Então, nós precisamos nos colocar numa roda de conversas, né? Não nos colocarmos, por exemplo, o diretor atrás de uma mesa, o coordenador atrás de uma mesa, estabelecendo ali uma relação de poder. Isso não pode acontecer, né? Nós precisamos estar numa relação humanizada entre diferentes pessoas que têm uma história diversa, que têm acesso à cultura diversa, né? E que têm pensamentos diversos também. E que não necessariamente são errados, só que precisam ser estabelecidos dentro de uma base de comunicação coletiva, né? De convivência coletiva. Então, a gente se coloca numa roda, a gente procura ouvir uma das partes, a gente ouve a outra parte, né? Nós, geralmente, devolvemos a frase falada de uma maneira diferenciada, de uma maneira trabalhada, né? Para que as pessoas se compreendam ali como estando
como sendo indivíduos dentro de uma coletividade, né? E depois as pessoas têm direito a réplicas, a tréplicas, até que possamos chegar a um consenso, que não necessariamente favorece uma das partes, mas que pode sim chegar a uma unidade, né, em que as pessoas possam se respeitar e se reconhecer ali como tendo sido respeitadas. Aproveitando, Débora, a sua resposta, é isso mesmo. Compreendo que a partir do momento quando a gente tem o espaço, a escuta, automaticamente a gente já consegue trazer algum resultado. Mas quando é que a mediação de conflito ela entra como ferramenta pedagógica? Eu tenho a certeza que é quando a gente usa a mediação em todos os momentos em que estamos trabalhando com seres humanos. Então, com bebês, com crianças, entre os professores que trabalham numa mesma sala, ou com professores que trabalham numa sala diferente uma da outra, professores de diferentes turnos, equipe de apoio, equipe terceirizada, administrativa, gestora, docente, né? E em todo momento em que há comunicação, quando nos colocamos disponíveis a mediar conflitos, a não nos colocarmos como donos da razão, mas compreendermos que existem sim pontos de vista diversos e que eles podem conviver de uma maneira respeitosa e pacífica, a gente está conseguindo se colocar nesse lugar de ser humano que dialoga. Sim. Na prática, ainda há um caminho longo a ser trilhado. Porque o modelo, assim, não é como profissionais, como pessoas. Olha só o que é o nosso modelo. Tanto em casa, aí tanto faz o exemplo, pode ser em casa como pode ser na escola. Uma criança bate na outra, a resposta do adulto mais comum, ai, que feio, pede desculpa para o coleguinha. Isso não é mediação de conflito. Isso você já disse quem é o culpado, já deu a sentença, inclusive você já atribuiu a pena, que é dar, né? Vai lá, abraça o coleguinha. Isso é uma reprodução violenta do modelo que a gente acredita do certo e errado. Qual, então? Você disse o que não pode. Qual é o caminho, então, que poderíamos seguir? É promover o diálogo com boas perguntas. Você bateu no coleguinha? Bati. O que você queria quando bateu? Eu queria que ele brincasse comigo. Olha que diferença. Aí o coleguinha falou assim, e ele te bateu, né? Como que você se sentiu? Eu fiquei bem triste quando ele me bateu. Então, se você queria que ele brincasse com ele, você acha que você vai conseguir que ele brinque com você batendo nele? Entenderam? A diferença do nosso modelo de culpa, medo, vergonha e de punição e recompensa para o modelo de diálogo de verdade, em que cada um diz, eu não disse que ele estava errado em bater e nem que o outro estava errado, nem quem está certo e quem está errado. Eu promovi o diálogo com boas perguntas para que eles digam o que eles precisavam quando fez o que fez. E quando estamos falando de bebês, né, que podem morder, bater, como é que a gente faz? Então, nós temos também algumas possibilidades de trabalho. A mais essencial é observar, né? Quando que esse bebê morde? O que está acontecendo antes de acontecer a mordida? Será que ele tem fome? Está com sono? Está cansado da brincadeira que está sendo proposta? Foi numa disputa de brinquedos? E a partir dessa observação, o professor precisa ser incentivado a buscar soluções. Se for por disputa de brinquedos, será que eu tenho brinquedos suficientes para ser colocados ali à disposição daquele bebê, para que ele possa brincar, sem precisar morder o amiguinho, que é o brinquedo?
né? Se ele está com sono, se ele está com fome, como que eu posso antecipar, né, ações que o adulto pode proporcionar, né, para que ele não se sinta irritado porque ele tem fome, mas pode alimentá-lo primeiro, antes do que o outro colega que sente fome um pouquinho depois, né? Então, observando este bebê e agindo de uma maneira humanizada e preventiva, também a gente se coloca nesse lugar de mediar conflitos. Tem tem um episódio desse programa Escutas e Partilhas que vamos falar sobre inclusão social. ITEA. E aí eu vou trazer só esse recorte aqui, mas a gente não precisa aprofundar, para poder entender que mediação de conflito, comunicação não violenta, com este público, que a gente faz a inclusão social, eu percebo que em algumas situações funciona bem mais efetivo do que o outro público. Porque inclusão social requer um diálogo constante e uma escuta também constante. E aí eu queria saber de vocês se vocês já tiveram essa experiência de trabalhar com um público para a inclusão social dentro de um contexto que precisou ser utilizado a comunicação não violenta e a mediação de conflito. Por que isso? A pergunta para provocar, porque quando a gente fala desses assuntos de forma bem genérica, a gente abrange todo o público. Mas o público ele é diverso, como vocês mesmos falaram. E aí eu trago este recorte da inclusão social, porque o que depende da inclusão é a gente apenas se comunicar. Não tem um outro fator. Eu quero que aquela inclusão ocorra e a gente vai ter que ficar na observância de forma constante, porque a comunicação não violenta ela pode ocorrer a qualquer instante, quando aquele que incluiu não tem um preparo, não tem uma cuidado, não tem aquela palavra que vocês falaram logo no início, acolhimento. Então eu percebo que quando isso não ocorre, não vai adiantar eu ter a comunicação mais execuível possível aqui, porque não ocorre, né? Então, como formar esses cidadãos que trabalham com inclusão social na comunicação não violenta e na mediação de conflito? Porque são outras questões que é trazida naquele debate, né? Eu não tenho uma experiência, a Débora talvez tenha e possa até falar mais, mas eu queria falar uma coisa muito importante. Esta formação, ela deveria ser igual para todos, porque todo professor, todo educador, todo ser humano, na verdade, mas estamos falando de educação, ele precisa ver aquela pessoa como única em suas necessidades. Independente de ter ou não alguma questão, este olhar deveria ser o comum. Entender a necessidade de cada um. Se você, necessidade, a sua forma de compreensão, a sua peculiaridade, às vezes você entende se eu falar perto de você. Ela, por exemplo, ou ele, ou ela, já entende se eu falar de longe. Tem gente que entende visualmente, tem gente que entende melhor tatilmente, tem gente que entende melhor. Então, veja, na verdade, seria somente ter este olhar de que nós temos que relacionar com o outro, compreendendo o outro nas suas necessidades. Se uma criança tem necessidade de silêncio na sala, é a necessidade dela. Então, veja, eu não veria uma formação diferenciada para quem trabalha com esse público. Eu diria a você ao contrário, nós temos que formar pessoas para a diversidade, porque a diversidade, ela existe independente de eu ter um aluno com necessidade especial. A diversidade somos nós, eu sou diversa de vocês, somos iguais em algumas questões, e ter este olhar, quero voltar, compassivo, que aquilo que nos iguala em humanidade, que nos diferencia naquilo que talvez a sua maneira de aprender, a sua maneira de escutar, a sua maneira de apreender. Então, eu diria a você que a nossa formação de professores é que precisa mudar, para criar pessoas que saiam desse modelo de achar que você tem 50 alunos e que você está dando uma aula única e que aquilo vai chegar da mesma maneira e querendo ter alunos todos iguais. Esta ideia de que eu preciso ter essa homogeneidade, melhor, uma mentira, esta ilusão de que há uma homogeneidade, ela que precisa ser desfeita. E não... Acho que já foi. Sim. Penso que ter clareza de que um dos valores com os quais a escola precisa trabalhar é o de investimento nas relações cotidianas, né? O projeto político-pedagógico, ele é um documento que ele precisa sair da gaveta e ele precisa ser vivo.
Ele precisa revelar os princípios éticos, estéticos e políticos com os quais todas as pessoas daquela unidade escolar se comprometem. E isso, Léo, não pode só estar contido num texto bonito para ser colocado no PPT. Essas ações precisam ser dialogadas com antecedência, precisam estar bem estabelecidas na equipe, para que depois elas possam ser colocadas no projeto político-pedagógico como algo negociável. Então, todos daquela unidade, naquela unidade escolar, dentro daquele território, vão compreender que o investimento nas relações humanas não é opcional. Porque ele faz parte do comprometimento público e declarado e que está escrito ali, nesse documento que também é público, que nos comprometemos com as relações organizadoras. E quando não ocorre? Quando não ocorre a comunicação e quando não ocorre a mediação? Partimos para onde, dentro de um espaço de diálogo? Nós temos algumas parcerias que podemos utilizar. O supervisor de ensino é uma delas, né? Ele é uma autoridade e ele está ali também para nos ajudar a mediar situações conflituosas nas quais nós não conseguimos chegar a um acordo. Isso já aconteceu, né, na unidade. E quando a gente chama o supervisor, não é para ele estabelecer ali uma relação de poder de quem está certo ou errado, mas é para se colocar numa parceria imparcial, né, porque ele não vai estabelecer que parte que ele vai favorecer, mas ele é um olhar externo, né? Mas ele se coloca ali para procurar resolver esse conflito. Agora, existem conflitos, sim, que não são resolvidos, infelizmente. Eu acho legal trazer o exemplo do judiciário aqui. No curso de mediação de conflitos que eu fiz, foi muito interessante ouvir, porque eu não sou advogada, então era uma realidade que eu não conhecia, eu já era psicóloga e da educação. E ouvi o que aconteceu com a demanda, à medida que você tem acesso, o público vem para acessar aquele serviço. E o judiciário passou a receber muitas formas recebeu muitos processos. E quais processos? O vizinho que está brigando com o outro porque molhou a calçada, porque a árvore está caindo. Ou seja, aumentou tanto que a mediação de conflito foi uma saída célere para poder resolver as questões que estavam no judiciário num volume muito grande. O que eu quero dizer com isso? Olha só que doideira. Por que é que eu abro um processo contra você nesses casos? Porque eu não consegui dialogar com você. Onde não há conversa, há a necessidade de um terceiro, que me diga quem é que está certo e errado. Olha, se você... eu sei que isso soa estranho, mas eu preciso dizer para as pessoas. Eu sou mãe e você é o pai de uma criança e a gente vai na justiça para que um outro diga qual é o melhor para aquela criança. Veja, a nossa capacidade de diálogo é tão ineficiente que a gente teve que pedir para um terceiro dizer que não nos conhece, que não me conhece, que não te conhece. A gente abre um processo para dizer quem é que vai ficar com a criança. Ou seja, o que eu estou usando como exemplo? Infelizmente, isso acontece, e às vezes é necessário mesmo, não estou dizendo que não, mas o que eu quero dizer onde não há diálogo, há necessidade de um outro que diga quem é que está com a razão. E há um ganha e um perde, que essa é a grande frase do Marshall. Na mediação e na comunicação não violenta, a gente trabalha para o ganha-ganha. Eu digo o que eu preciso, você diz o que você precisa, e a gente vai poder aqui ver como eu atendo minha necessidade e você atende a sua. Você ganha e eu ganho. Quando a gente vai para a justiça e um juiz diz o que é, quem é que vai ganhar a causa, um ganha, o outro perde. Então, onde não há diálogo, há um poder sobre
isso é importante, é uma frase do Marshall também. Ele diz que na CNV é um poder com, nós temos poder junto. Eu tenho poder com você, nós podemos ganha-ganha. O poder sobre é alguém que vai, onde não houver diálogo, vai ter que chegar alguém, que pode ser uma lei, pode ser uma pessoa, pode ser um diretor de escola, que vai chegar e dizer o que é que tem que ser feito. É errado eu afirmar que, enquanto eu me comunico não violentamente e medio, eu não estou discutindo certo ou errado, mas eu estou levando questões de aproximação de escutas e partilhas. É errado eu afirmar isso? Certíssimo. Esse é o princípio básico do que é a compreensão da violência para Marshall Rosenberg. E, nossa, muito obrigada por trazer a oportunidade de eu falar disso. Marshall diz que a base da violência no mundo é a nossa dicotomia certo e errado. Quando eu entro num processo de achar quem está certo e quem está errado, eu perco a escuta. É preciso entender que é frase da CNV, que é didática, agora estou sendo professor. É preciso entender que todos estão tentando atender suas necessidades. Por mais absurda que pareça a sua ação, você bateu no outro, mas ainda assim você é um ser humano que, de forma pode ser entendida equivocadamente, que a gente não vai permitir que você bata no outro, nós somos uma escola, tudo bem, mas ainda assim é possível eu escutar você, qual era a necessidade que você estava atendendo quando fez o que fez. Se eu já parto do princípio que você está errado, a minha escuta já não acontece. Empatia pressupõe que eu consiga sair deste lugar de julgamento que atribui um certo e errado inicialmente, ok? Obrigada pela pergunta. Eu que agradeço a resposta. Mediar conflitos dentro do espaço físico, vocês falaram aqui que tem uma observância em relação ao corpo, porque o corpo fala. Então, mesmo que eu não trabalhe a minha oralidade ali numa discussão, o corpo ele vai reagir, vai me dizer algo. Mas nas redes sociais, a gente está em um momento onde a gente vive hibridamente, todas as nossas relações hoje são híbridas, as relações amorosas, as relações de consumo, e lá também ocorre alguns conflitos. E aí como que eu fico tentando imaginar como que eu consigo, dentro de um grupo de plataformas digitais, mediar conflitos e também trabalhar a comunicação não violenta virtualmente. E aí eu falo isso por conta das provocações dos fake news, por conta de mensagens de formas indevidas, e aí os conflitos vão gerar no físico depois, porque a gente traz o virtual para dentro de casa. Vocês conseguem ter argumentos para discutir sobre essas questões das falas virtuais, né, dos conflitos virtuais? Eu não consigo, não é uma questão que eu pensei ou que eu tenho trabalhado recentemente, mas é óbvio que isso já é resultado de uma falta de condição, porque veja, o que a gente está vendo nas redes sociais é justamente essa incapacidade de diálogos que possam ser verdadeiramente compassivos, empáticos. Então, a gente já está sofrendo, na minha concepção, as consequências da incapacidade de dialogar que nós produzimos. Porque nós não estamos ensinando isso nas escolas. Nós não estamos ensinando isso em casa. Então, eu adoraria te dizer trabalhos, coisas, infelizmente não tenho nenhuma sugestão no momento, nada. Mas eu posso te afirmar que o que a gente está vivendo hoje é a consequência de tudo que a gente deixou de falar sobre sentimentos, sobre autoconhecimento, sobre estimular. Aí você pode me perguntar, então tá, o que se faz? Desde pequenininho na escola, pergunte para as crianças, mas o que você está sentindo? Como é isso para você? A gente não tem esta prática ainda. Quantas pessoas te perguntaram na escola o que você está sentindo? Pode lembrar, puxa aí na sua memória. Dificilmente você teve essa experiência. Então, por não termos ensinado pessoas a ter este olhar, hoje você vê a violência absurda que as pessoas se escondendo atrás, porque é mais fácil, né?
Elas só agridem por agredir. Agora, tem uma coisa aqui, Léo. Quem agride é porque está sofrendo. Isso é importante a gente falar. Há um sofrimento muito grande nas pessoas. Disso a gente também tem que falar. Eu não trouxe números, então vai ficar uma fala vaga. Mas recentemente teve uma matéria na Folha de São Paulo falando da epidemia das questões emocionais, como estamos adoecendo psiquicamente. Então, isso tudo é uma manifestação de dor. Essas violências todas, as violências nas escolas, né, tudo isso é sinal de que nós estamos num adoecimento psíquico e do qual a gente precisa criar alternativas de saída. E autoconhecimento, autopercepção, poder falar desse sofrimento, ter espaços, grupos, a palavra não é confiança, grupos em que eu me sinta seguro para dizer o que eu sinto, o que eu penso. Os homens, os meninos precisam começar a expressar mais, porque essas violências também são muito em decorrência dessa masculinidade tóxica. Eu não posso expressar, eu não posso chorar, eu não posso me colocar, e aí eu acabo violentamente fazendo isso de diversas maneiras, como agredindo pessoas, me matando. Enfim, esse é um outro assunto, não é a pauta de hoje, mas é um assunto que eu tenho bastante apreço. Então, veja, precisamos fazer espaços de diálogo, pode ser virtual, não precisa ser físico. Tem grupos, por exemplo, que se reúne, um grupo de homens, o pessoal voltado para este trabalho, que fazem grupos virtuais, com espaço de escuta em que eu possa, de verdade, dizer o que eu sinto. E a gente precisa disso. Eu não respondi sua pergunta, eu sei, mas porque eu não tenho um trabalho com isso, não sei se a Débora tem, mas acho que é importante pontuar essas questões do que a gente precisa fazer com o que já está posto. Já há um sofrimento grande, e que a gente precisa criar alternativas. Eu trouxe, meninas, mais para uma provocação mesmo, e mesmo que não haja uma resposta efetiva, ela é uma resposta para o campo virtual. Até porque, quando você fala que muitos estão escondidos, é reflexo de uma ação presencial, sem a acolhida, com dor, mas que se sente forte a partir do momento quando não é velado. E aí utiliza os algoritmos e todos os artifícios para poder colocar tudo aquilo para fora, em forma de dor, agressão, mas não tem como fazer um trabalho na base virtual se eu não for lá no presencial resgatar aquele indivíduo para poder levar à cura. A cura no sentido da abertura do diálogo, da abertura da escuta. A gente não vai ter, de fato, essa resposta, até porque é a contemporaneidade do comportamento virtual que está a todo momento sendo estudado, né? Mas eu trago aqui para poder a gente pontuar esse registro desta partilha que, sim, a partir do momento quando a gente nos permite, nos disponibiliza para esta abertura, já há uma possibilidade de a gente, na rede, levar uma outra forma de diálogo, uma outra forma, né, de criar um contexto coletivo, né? Mediação de conflito de forma comunitária. Como que funcionaria dentro desse contexto onde eu tenho grupos para mediar, mas não o indivíduo para mediar com outro indivíduo? Grupos, por exemplo, dentro de um contexto cultural, dentro de um contexto onde eu tenho grupos de professores com outros grupos, onde eu tenho grupos de professores com pais, onde eu tenho instituições com os seus fornecedores. Então, mediar conflitos dentro de grupos, porque a partir do momento quando a gente media indivíduo para com indivíduo, a gente entende a unicidade da problemática e traz a solução. Mas o grupo são pensamentos diversos que no próprio grupo pode acontecer as suas divergências. Como mediar grupos comunitários? Eu posso tentar responder essa pergunta utilizando um exemplo? Por favor. Então vamos lá. A época em que a gente está favorece a festa junina, não é mesmo? Então, inclusive por um decreto presidencial, ela foi colocada como um patrimônio, né, cultural brasileiro. E isso é um fato. Mas como é que acontece a festa junina dentro da escola, né? A escola, por princípio, é laica. E algumas pessoas
algumas famílias, alguns professores, né, não se sentem à vontade de comparecer a uma festa junina. E se nós temos como princípio que todos devem se sentir à vontade dentro da escola e que que é inegociável que não haja exclusão dos grupos por conta de divergências de princípios, como que nós acolhemos a todos dentro da escola? Precisamos mediar esses grupos. Precisamos conversar e dialogar sobre o que um dia da família na escola. O que significa um dia da família na escola? Para esses diferentes grupos. Né? O que significa sair da sua casa, do conforto da sua casa, junto com os seus familiares, junto com os seus filhos, para passarem um dia num espaço educativo. Trazer essas diferentes opiniões para o diálogo, chegar a boas alternativas, é importante. E como que a gente sabe se mediamos esse conflito de uma maneira potente, né? Não equivocada? Quando todos estão presentes. Quando as famílias se sentem à vontade de estar ali. Porque tomamos decisões juntas, né? Porque dialogamos sobre esse dia e nos colocamos ali a favor do outro estar à vontade e ser respeitado naquele lugar. Consegui responder? Claro. Claro que respondeu. Tem uma coisa legal nessa fala da Débora, que assim, agora focando que a comunicação não violenta nos ajuda a pensar nesse tipo de situação. Marshall narra várias situações em que ele mediou conflitos entre gangues e que envolvia muito sofrimento deste grupo ter matado pessoas do outro grupo, enfim. Primeira questão que ele diz, é preciso ter escuta. Ninguém ouve o outro enquanto também não se sentir ouvido. Eu preciso que alguém ouça a minha dor, senão eu não consigo ouvir a dor do outro. Então, poder possibilitar que os grupos falem é acolher esta dor, é acolher as necessidades. E, passado essa fase, e às vezes isso não é fácil, porque a gente tem um time, né, um tempo na vida de rapidez, a gente quer passar logo por isso. Tá bom, você já entendi. Isso diz até. Mas assim, é onde a gente deveria usar nosso tempo, nessa escuta, porque quando você chega, você está bravo comigo, se você perceber, nossa, Léo, você está chateado, né? Eu pisei na bola, não fui, marquei com você, não fui. Se você perceber que eu realmente ouvi você na sua dor, você acalma e passa a me ouvir. Enquanto você não tiver, eu posso falar o que ai, Léo, quebrou meu carro. Tá bom, quebrou seu carro. Você nem vai me ouvir. Para você me ouvir, você precisa sentir que foi acolhido na sua dor. Faz sentido isso? Né? Então, esta ideia de que eu ponho grupos para escutarem e ouvir a dor, entendo, não é tua religião, você, sim, deve ser difícil, né? Como é isso para você? Então, promover esse diálogo, acolhendo o que o outro sente. Agora, tem uma coisa legal que eu estou tentando trabalhar nas escolas, estou tentando ainda, que é transformar essas reuniões, aí passando para as reuniões, né, sobre o que vamos fazer na festa junina, que cada professor quer uma coisa, é transformar, sair do lugar onde a gente só fala o que pensa ou o que julga, e ir para um lugar de necessidade. Tá, mas quando você escolhe fazer tal coisa na festa junina, que necessidade você está tentando atender? Porque se a gente chega nas necessidades, elas são iguais a todos, então a gente
elimina essa falação de reuniões em que fica cada um indo para um lado. Tá, vamos chegar nas necessidades que a gente está tentando atender. Não, eu quero ir para o zoológico, eu quero ir para o Sesc, né? Aquela coisa do passeio que vai. Tá, quando você pensa no zoológico, que necessidades você está tentando atender ao fazer essa escolha? É segurança. E você, é segurança. Bom, estamos no igual agora. E para atender as duas necessidades, o que é que eu faço? Veja, eu saio daquelas monte de coisa, das possibilidades todas que uma discussão pode ter, e chego nas necessidades. Quando eu chego nas necessidades, a probabilidade de eu achar, e só aí que é possível chegar nas estratégias, segundo o Marshall. Muito bom. Eu me coloco numa situação onde eu tinha um determinado hábito, antes de aprender comunicação não violenta, que era justamente fazer com que o outro me escutasse, mas eu não o visse. Então, quando eu iria falar uma necessidade minha, ou uma angústia, ou o outro vinha, eu até ouvia, não é? Mas era aquele ouvido com a película, onde quando a pessoa terminava de ouvir, eu já falava a minha problemática. E aí eu fui chamado a atenção, é claro, dentro desse contexto, para poder entender que eu não estava, de fato, ouvindo, eu não estava escutando, né? E a sensibilidade me causou a potência de poder saber que quando o outro vem falar, eu não anulo a minha, mas eu literalmente reservo, aguardo, acolho, escuto, ajo, e numa outra oportunidade, aí eu desabrocho com o meu partilhar, porque eu entendo que o tempo é agora, mas da dor do outro, muito mais que a minha. E quando as dores elas se juntam, aí sim, a gente naquele momento pode nos acolher em dores pares, né? Não sei se eu falei besteira, mas me senti confortável por conta da sua fala, ter tocado isso e reverberar o que já aconteceu comigo, né? Eu adoro ouvir isso. E assim, agora eu vou te fazer uma pergunta, né? Pode? Dar uma invertida? Não, mas eu queria saber, assim, como você se sentiu nessa situação? Como foi? Então, você sentiu que isso acabou gerando mais conexão com as outras pessoas? Sim, porque aí eu entendo que a minha rede de apoio e ciclo de amizades, ela se fortalece a partir do momento quando a escuta gera confiança. Então, se gera confiança, eu sei que eu posso ser útil e outro também pode ser útil para mim. Eu não perco este elo, né? Então, claro que foi bom, muito bom. E melhora a conexão. Sim. Né? Meninas, o papo é muito bom, mas eu tenho uma máxima que diz que tudo que é bom dura o essencial. E o essencial é fundamental para que, a partir desse momento, escutas e partilhas sejam reverberados na rede e outras pessoas possam ser alimentadas deste assunto. Mas, antes de finalizar, eu gostaria de poder perguntar a vocês se vocês querem contribuir com mais alguma informação para que isso se torne tão potente quanto. Se tiver, falem agora. Eu não tenho mais nada. A gente pode sugerir uns vídeos, uns filmes, uns documentários. Por favor, pode, deve. Bom, eu separei aqui na minha colinha algumas sugestões. 2 filmes que particularmente eu gosto muito. Um deles é O Contador de Histórias, do Luiz Vilaça, baseado na vida do mineiro Roberto Carlos Ramos, que conta como uma pessoa ouviu a outra e os resultados dessa escuta, né? Gosto demais. O outro é Meu Amigo Nietzsche, né? Que traz como conhecimento e cultura nos faz sair do lugar, pensar de uma maneira diferente, ser diferente, porque nós não somos seres acabados. Nós somos seres inacabados, graças a Deus, né? Sempre. E um outro é um documentário do Eduardo Coutinho, Últimas Conversas. Conheço. Né? Que dá vez e voz às pessoas. E como é bom ver nesse documentário o bem que faz as pessoas terem vez e voz. Adorei sua sugestão. 3 sugestões. Nossa, maravilhoso. Livros. 3. Comunicação não violenta. Eu sei que você tem. Indicação. Assim, eu não saberia os nomes, porque assim, Marshall, aqui é muito legal algumas formas que trouxeram o trabalho do Marshall para cá. Tem o básico, que é comunicação não violenta, né? O subtítulo dele aqui no Brasil é Técnicas para Aprimorar. O pessoal da CNV, e eu concordo,
concordo que a gente discorda. Na verdade, foi um subtítulo dado pela editora. O subtítulo, é muito importante dizer isso, porque o subtítulo do livro de Marshall é uma linguagem para a vida, uma linguagem da vida, e não uma técnica para aprimorar relacionamento. Isso é o maior erro que se pode entender da CNV, achar que é uma técnica para a gente aqui, sabe, melhorar as relações profissionais. Não é isso. E aí você tem alguns livros que, por exemplo, tem o Vivendo Comunicação Não Violenta, que são exemplos que ele vai... são só de situações em que ele foi vivendo a CNV. Aliás, é muito importante dizer isso, CNV não se aprende com teoria, não é uma coisa que você vai ler, estudar e vai aprender. CNV é uma prática, é uma forma de ser, portanto, ela pressupõe que você vá usando isso e a forma de aprender é a maneira que é esta que você acabou... Obrigada, você deu o exemplo da narrativa que a gente precisa agora, que é essa experiência de ir fazendo coisas e vendo, nossa, olha que bom ouvir o outro, olha como é bom para mim, olha como é bom para o outro, enfim. Isso é uma forma de aprender comunicação não violenta. E depois você tem subtítulos, é muito legal, uns livrinhos pequenos, eu não vou saber falar o nome de todos, você lembra de alguns, como Criar Filhos Compassivamente, tem alguns que são recortes do livro do Marshall, mas em assuntos mais específicos. São livrinhos de 40 páginas, você lê no final de semana. E este da educação, a educação na comunicação não violenta, que é um livro importante para quem quer estudar, como no nosso caso, que é a utilização da comunicação não violenta nas escolas, neste formato educacional. É isso. Eu não trouxe farinha com os nomes. Não se preocupe. Todas as referências que foram faladas aqui e tantas outras a gente vai colocar na descrição do vídeo. Encerrando, eu gostaria que você falasse uma palavra, o que é este momento de estar conosco aqui. Uma palavra só? Ai, é uma honra estar aqui conversando com pessoas tão maravilhosas sobre um assunto tão necessário. Eu vou falar uma palavra que, assim, é esperança. Eu, de verdade, não precisa explicar só uma palavra, né? É esperança. Não vou explicar, não. É isso, pessoal. Esse foi mais um Escutas e Partilhas. Axé.